Oi, amados, muito boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Amados, estamos aqui para mais um vídeo da série Deus Nosso Pai. E hoje vamos falar de mais um atributo de Deus, que é o Deus que corrige, o Deus que castiga, o Deus que disciplina. Bom, amados, vejam bem, atributo, amados, para quem não sabe bem o que é aí um atributo, o atributo é uma característica que uma pessoa ou algo ou alguém tem que define essa pessoa, entende? É uma característica da qual essa pessoa ela não pode abrir mão, porque aquilo define ela, aquilo é que diz o que ela é, entende? Então, atributo de Deus, estamos falando aqui de atributos de Deus. Ontem nós falamos sobre Deus, que é um Deus presente, que é um Deus cujo qual a nossa alma necessita dessa presença, né? Porque por mais que Deus ele seja presente, por mais que ele está em todos os lugares, a palavra vai nos dizer e nos garantir que Deus ele é onipresente. Então ele está em todos os lugares, em todos os momentos, né? Mas mesmo eu sabendo disso, a minha alma carece dessa presença. E por quê? Porque Deus está, entende? Presente. Mas somos nós que vamos definir se ele vai estar perto ou longe de nós. Somos nós que vamos definir se essa presença de Deus ela é o suficiente para encher a minha vida ou se eu preciso buscar e buscar. E à medida dos dias, amados, eu aprendo que eu preciso buscar e buscar e buscar, porque nunca é suficiente, entende? Por mais que a gente tenha Deus, a gente busque de Deus, sempre a nossa alma pede mais, porque a nossa alma carece dessa presença de Deus. Então hoje nós vamos falar de Deus como um pai que corrige, como um pai que disciplina e castiga. Porque vejam bem, amados, Israel sempre teve Deus, sempre. Deus sempre esteve ali para Israel, sempre acompanhou Israel. Nós falamos no vídeo de ontem, né, desde o começo, desde lá do Gênesis, sobre Deus como pai e como Deus queria dar esse modelo de pai para o ser humano, para que o ser humano seguisse os exemplos dele, assim como Jesus o fez. Porém, o ser humano ele se perdeu, ele se corrompeu, né? Ele ficou corrupto, ele deixou a maldade tomar conta do coração dele. O nosso coração se inclina para o mal. O nosso coração se inclina para o engano. Então, amados, nós vemos que o ser humano ele se inclinou para o pecado, se inclinou para o mal e infelizmente ele se perdeu, né? Num dado momento ele perdeu todo o sentido ali do que realmente é a vida, do que realmente nós precisamos para viver, né? E o que acontece? Falando de Deus como nosso Pai, precisamos aprender que Deus ele também castiga, ele também corrige, ele também disciplina. Deus, ele não é só amor, como nós vamos ver falando, mas Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Porém, uma das maneiras de amar é castigando. Uma das maneiras de corrigir, de amar, é corrigindo. Vemos, por exemplo, em Provérbios que a palavra vai dizer que a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Então nós vamos ver que é uma maneira de amar. A correção, a disciplina e o castigo são maneiras de amar também. Por exemplo, trazendo para a nossa humanidade, quando nós vemos um pai que não disciplina, que não corrige, que sempre faz o que o filho quer, que sempre dá tudo que o filho quer, esse filho ele vai crescer como? Mimado. Um filho que não tem noção do que é o mundo, das dificuldades do mundo, do que ele vai ter que enfrentar lá fora. E aí chega um dado momento que o mundo quebra a cara daquela pessoa, né? Porque ele nunca teve correção, ele nunca passou pelo castigo. E nós vemos, amados, eu gosto muito de usar o exemplo da Super Nanny. Eu gostava muito de assistir o programa da Super Nanny. Por quê? Porque nós vemos que o castigo, ele realmente encaminha a criança, né?
Nós vemos que a Super Nanny, ela chegava em casas onde as crianças tomavam conta de tudo, onde elas não tinham limite, onde elas não tinham barreiras, onde elas faziam o que elas bem entendiam, até às vezes batiam nos pais, e os pais sempre lá, meu filhinho querido. E aí nós vemos que quando chegou uma figura de autoridade na vida daquelas crianças, que se posicionou com correção, com disciplina e com castigo nos momentos em que era preciso, aquelas crianças então, elas se tornavam crianças melhores, elas se tornavam crianças mais toleráveis, crianças mais amorosas, e é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer fazer conosco. Então muitas vezes, amados, Deus nos corrige não pelo fato como é que eu vou dizer para vocês? Não só pelo fato de estarmos fazendo algo de errado, mas Deus também nos corrige na intenção de que nós aprendamos a lidar com as situações do mundo. Por exemplo, se o seu filho, ele pega uma coisa que não é dele e você deixa passar, automaticamente ele cresce achando que tudo bem ele pegar uma coisa que não é dele. Agora, se ele pega uma coisa que não é dele e você senta com ele, você conversa com ele, até mesmo dentro da sua casa, amados. Por exemplo, muitas vezes eu converso com as minhas filhas, né? Porque elas estão ficando adolescentes e muitas vezes elas querem usar coisas que eu uso. E aí eu converso com elas, eu falo, olha, essas coisas são minhas. Então, antes de usar, vocês precisam pedir. Então, amados, Deus, ele faz a mesma coisa. Ele já vai nos ensinando, nos exortando, nos disciplinando e corrigindo para coisas que virão, né? Para coisas futuras que nós teremos que enfrentar. Olha só o que a palavra vai dizer lá em Hebreus, capítulo 12. Eu ia ler do versículo 5 ao 7, mas vamos ler, do 5 ao 8, mas vamos ler aqui do 1 ao 8, amém? Olha só o que a palavra vai dizer, amados. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Vós ainda não resististes até ao sangue, lutando contra o pecado, e vos esquecestes da exortação que vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Pois aquele a quem o Senhor ama também castiga, e açoita a cada filho que recebe. E se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não castigues? Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos, e não filhos. Então vemos, amados, que existe um propósito no castigo. Existe um propósito na correção. Olha só o que Hebreus capítulo 12, dos versículos 5 ao 8 vai dizer na nova tradução na linguagem de hoje. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse? Como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, prestem atenção, meus filhos, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Amados, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Deus, ele não só me corrige por algo que eu estou fazendo de errado, na intenção de me mostrar que está errado. Eu também aprendo que muitos acontecimentos que virão na minha vida, que eu vou ter, esses acontecimentos que a Bíblia chama de sofrimentos, de castigos,
né? Muitos dessas situações que eu vou viver são uma correção do Senhor, uma disciplina do Senhor. É uma maneira de Deus me ensinar a lidar com a situação. Você entende? Por exemplo, a restauração. Vamos falar de restauração. Eu vejo, amados, que sim, muitos casamentos são permitidos viver esse rompimento, essa divisão, essa separação, para que Deus trabalhe na vida dessas pessoas. Por quê? Porque juntos Deus não ia conseguir trabalhar. A situação chega num ponto tão crítico entre o casal que Deus ele não consegue trabalhar. Entende? É só briga, é só discussão, é só palavreados inadequados, e aí Deus não consegue entrar ali para trabalhar. Então é onde ele permite essa separação, não que ele queira, não que ele queira. Vamos deixar muito claro isso. Não que Deus queira a separação. Deus não queria que fosse dessa maneira, mas por causa do nosso coração endurecido, por causa dos nossos pecados, por causa do nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa avareza, nossa soberba, sabe? Porque somos indignos de muita coisa, acabamos ali lutando, fazendo do nosso cônjuge nosso inimigo. E como nosso inimigo, nós estamos em guerra, constantemente em guerra. E se Deus não separa, não entra ali no campo de batalha para separar, não entra como um divisor, infelizmente, ele não consegue trabalhar. E aí ele cria essa situação, eu falo por mim, tá? Que eu vejo que Deus ele permitiu essa separação que houve entre mim e o meu marido, para quê? Para que ele pudesse falar comigo. Porque e com ele, né, também. Porque nós estávamos vivendo de uma maneira tão conturbada, era tanta coisa acontecendo, que se ele não entrasse ali e não separasse e não criasse essa situação de sofrimento na nossa vida, infelizmente nós não íamos conseguir, entende? Ser trabalhados e melhorados. Então, amados, quando Deus ele castiga, primeiro é porque ele é pai. Paulo vai dizer que ele castiga porque ele é pai. E quando ele não está castigando aquele que ele recebeu como filho, então esses filhos são ilegítimos. Eles não são filhos de verdade, eles são bastardos. Entende? Então todo aquele a quem Deus recebe como filho, a quem Deus adota, todo aquele que agora passa a ser filho de Deus, ele vive correção de Deus. Então, muitas vezes a gente se engana achando que porque estamos servindo a Deus, agora tudo vai bem na minha vida, nada mais vai acontecer, muito pelo contrário. Deus pode criar muitas situações, sim, na nossa vida, não só, queridos, como uma maneira de castigo ou como uma maneira de correção, mas como uma forma de disciplina. Como uma forma de nos ensinar o caminho correto a seguir, entende? Então, isso nós precisamos aprender. Olha só, amados, veja aqui o que significa a palavra disciplina na Bíblia. Significa principalmente educação e ensino, tendo a mesma raiz etimológica da palavra discipular. No contexto religioso, a disciplina pode envolver a repreensão ou o castigo, mostrando como Deus disciplina aqueles que ama para o seu próprio bem. Além disso, a disciplina bíblica também se manifesta como um processo de instrução e formação que visa moldar os seguidores de Cristo. Então vocês entendem? É o que Paulo está dizendo aqui. Por isso, primeiro, ele começa falando de Jesus, do que Jesus sofreu, do que Jesus passou. E ele vai falando de como Deus ele nos disciplina, de como ele nos educa, de como ele nos ensina, de como ele nos prepara. E como esse castigo de Deus, essa correção e essa disciplina nos moldam. Então Deus, ele é um Deus que castiga. Ele é um Deus que corrige, ele é um Deus que disciplina. E por quê? Porque Paulo vai dizer que ele é Pai. E nós estamos falando nessa série, né, de Deus, nosso Pai. Então temos que aprender a ver Deus como nosso Pai. Não podemos ver Deus somente como o Deus que foi pintado aí nessas telas lindas e maravilhosas da igreja, que só beneficia. Não é dizer, amados, que Deus vai ficar tirando, não é isso.
O que eu quero dizer é que Deus, ele é bom. Deus é misericórdia. Deus é compaixão. Mas Deus também é justiça. Deus também é correção e disciplina. Ele também castiga quando for preciso. E quando nós pegamos a palavra de Deus, nós vamos ver que muitas vezes ele castigou Israel. Ele castigou Israel. Primeiro, ele tentava ali conversando com o povo, falando com o povo, tentava fazer com que o povo ouvisse para que o povo não fosse castigado. E por que não? Por exemplo, você que tem um filho na sua casa, você gosta de ter que castigar o seu filho? Você gosta de ter que dar uns coros de vez em quando? Eu tenho certeza que não. E da mesma forma, Deus é pai, amados. Deus é pai. Deus também não quer ter que passar por esse tipo de situação. Primeiro, Deus, ele tentou conversar com o povo, ele tentou falar com o povo. Amados, está na Bíblia. Pega a sua Bíblia que vocês vão ver. Em 1 Reis, 2 Reis, é o que nós mais vamos ver. Deus direcionando os reis e falando com os reis a respeito da conduta deles, daqueles que temiam e dos que não temiam a ele. Então, e não só lá, né? Em toda a Bíblia nós vamos ver isso. Em toda a Bíblia nós vamos ver que Deus, ele tentava falar com o povo primeiro, mas ele castigava o povo quando o povo levava a Deus a ira. Mas Deus não ira, como não? Tá na Bíblia. Tanto é que no Apocalipse, o que vai ser derramado? As 7 taças da ira de Deus. Deus é longânimo, Deus é paciente, amados, Deus é bom, Deus é perfeito, ele é maravilhoso. Mas, amados, é importante entendermos que por causa da justiça de Deus, ele se manifesta também de outras maneiras em forma de correção, disciplina e castigo. Então vemos que o povo provocava Deus a ira, e é quando o povo era castigado. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Muitas vezes nós estamos ali persistindo, insistindo no erro. Deus já falou, Deus já corrigiu, Deus já disciplinou, Deus já exortou, Deus já fez tudo que ele podia fazer, mas nós permanecemos no erro. Então, é onde, infelizmente, de várias maneiras vemos a ira de Deus se manifestar na nossa vida, na vida daqueles que insistem no pecado, insistem na prática. A palavra vai dizer que Deus ama a justiça, mas ele odeia a iniquidade. E por quê? Porque iniquidade é maldade, iniquidade é intolerável para Deus, é abominável para Deus. Então, Deus, ele é pai. E quando falamos de Deus que é pai, ele corrige. E eu vou falar para vocês, durante o meu período aqui de restauração, o que eu mais vivi foi correção. O que eu mais vivi foi eu fazendo coisas, achando que estava fazendo certo. Na hora que eu punha a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo falava comigo: você não agiu certo. Vai lá e repara o seu erro, porque não está certo. Isso não é conduta de uma pessoa que se diz cristã. Entende, amados? Então, precisamos aprender que Deus, ele corrige. E ele castiga se for preciso, por causa da nossa conduta pecadora e maliciosa, tá? Lá no versículo 11 do capítulo 12 ainda de Hebreus, diz assim: porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Ou seja, amados, o que Paulo está dizendo aqui no verso 11? Ele está dizendo que no momento do castigo não parece bom, no momento do castigo não parece agradável. Eu garanto que para Deus também não é bom, para Deus também não é agradável. Nós sentimos isso, entende? Eu não gosto, por exemplo, de ter que ficar falando o tempo todo, corrigindo minhas filhas o tempo todo, ou castigando, tirando alguma coisa que elas gostam. Eu não gosto disso. Para mim não é prazeroso fazer isso, mas eu entendo que é preciso. E da mesma forma, para nós que estamos sendo castigados, no momento ali que estamos recebendo o castigo, nós vemos isso de uma maneira ruim, sabe? Nós não conseguimos entender que Deus está fazendo aquilo para, como diz aqui Paulo, posteriormente produzamos um fruto pacífico de justiça. E o que ele está dizendo? Deus está nos ensinando naquilo que é certo, naquilo que é justo. Ali,
Nesse atributo do Pai que corrige, do Pai que disciplina, que castiga, nós vemos a justiça de Deus se manifestando. Vemos que Deus é amor? Ele é amor. Mas também vemos que por amar, Ele corrige. E para quê? Para que nós sejamos exercitados e produzamos frutos de justiça. Sabe? Então é muito importante nós aprendemos a ver esses atributos e conhecer, né, esses atributos de Deus como Pai, porque senão, quando nós chegamos diante de Deus, quando nós nos colocamos ali à disposição de Deus, nós não conseguimos entender o agir de Deus, não conseguimos entender por que Deus está fazendo certas coisas. Então nós entendemos que o que? Deus está fazendo aquilo porque não ama. Mas como nós podemos ver, é ao contrário. Deus corrige por amar, porque Ele quer nos melhorar. Ele quer que nós venhamos ser moldados e transformados a cada dia mais, para que venhamos parecer a cada dia mais com Jesus. Agora abra sua Bíblia comigo, lá em Provérbios capítulo 10, vamos ler o versículo 17, que diz assim: aquele que está no caminho da vida guarda a instrução, mas aquele que recusa a reprovação erra. Então, o que Salomão está dizendo aqui para nós? Aquele que está indo rumo ao caminho da vida, ou seja, quem é o caminho da vida? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho da vida. Sem Jesus, sem seguir esse caminho, eu não tenho salvação. E aquele que guarda este caminho, não é à toa que Jesus vai dizer que se nós permanecermos nele, ele permanece em nós. Então aquele que guarda esse caminho, aquele que guarda Jesus, aquele que caminha com Jesus, que permanece em Jesus, ele guarda a instrução. E por quê? Porque ele sabe que ele está indo rumo a algo que é eterno. Ele sabe que ele está indo rumo a algo que não perece. Mas ele vai dizer que aquele que recusa a reprovação erra. Erra. E muitas vezes nós somos assim. Estamos ali caminhando com Jesus, aí Jesus vê a gente fazendo alguma coisa que ele reprova, ele castiga e ele nos instrui. Mas aí o que a gente faz? Isso daí não é pra mim não. A gente recusa. E a palavra vai dizer que isso é um erro. Recusar a reprovação, recusar a disciplina é um erro, porque é a disciplina que nos ensina. Olha só o que Provérbios capítulo 12, versículo 1 vai dizer. Quem ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. É estúpido. Então, amados, precisamos aprender a ser corrigidos, a ser castigados. Precisamos aprender. E por quê? Porque enquanto pais, nós queremos fazer isso com nossos filhos e precisamos fazer. E quando não fazemos, infelizmente, os nossos filhos acabam tomando rumos e indo por caminhos tortuosos, complicados. Mas quando nós andamos corretamente, fazemos aquilo que a palavra nos ensina, fazemos aquilo que Deus faz, consequentemente nós conseguimos direcionar a nossa casa, conseguimos direcionar a nossa família. Você entende por que é tão importante conhecer Deus como Pai? Porque quando conhecemos Deus como Pai e conhecemos esses atributos de Deus, nós conseguimos também trazer esses atributos para a nossa família. Exercer esses atributos dentro da nossa casa. Olha o que Provérbios, capítulo 13, versículo 1 vai dizer. O filho sábio ouve a instrução de seu pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, amados, precisamos aprender a ouvir. E Deus, o tempo todo, desde o Velho Testamento, ele se dirigia ao povo falando: ouve o que eu vou dizer. Ouça as palavras do que eu vou dizer agora. Ouçam. E no final, em Apocalipse, vai dizer a mesma coisa. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. E Jesus, no Novo Testamento, diz a mesma coisa. Ouvir.
Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus nem sempre vai ser aquela palavra que me agrada. Nem sempre vai ser aquela palavra que me conforta, que me consola. Muitas vezes o que eu preciso é da correção. Muitas vezes o que eu preciso é da disciplina. Muitas vezes o que eu vou precisar é do castigo. Ah, Alessandra, mas eu não quero isso. Eu não quero um Deus que me castiga. Então, mais uma vez, estamos negligenciando e recusando um atributo de Deus. Se nós queremos amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo e qualquer coisa, precisamos aprender a amar a Deus como Ele é, em todo o seu esplendor. Então, não é só amar a Deus enquanto Ele nos ama, mas é amar a Deus em tudo o que Ele faz, porque Ele é justo, Ele é correto. Ele é pai. E como pai, ele quer dar o melhor aos seus filhos. A palavra vai dizer: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus não nos dará. Então, amados, Deus, ele tem muitas coisas boas e maravilhosas para nós. Deus, ele realmente ele quer nos dar o melhor, sabe? Ele quer, o tempo todo ele falava com Israel: olha, eu tô pondo sobre vocês a bênção e a maldição, escolhe pois a bênção para que tudo vá bem com vocês, vá bem para vocês. Se vocês me ouvirem e me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Então o tempo todo Deus estava ali tentando oferecer o melhor, e o tempo todo Deus está conosco tentando nos oferecer o melhor. Porém, muitas vezes nós, na nossa desobediência, na nossa teimosia, na nossa negligência, na nossa falha humana, acabamos deixando de lado aquilo que o Senhor tem feito de bom para nós, porque nós julgamos ser ruim, algo ruim, né? Então, que no nome de Jesus vocês possam aprender mais com essa série de mensagens que nós temos feito aqui, porque assim como vocês estão aprendendo aí, eu aprendo do lado de cá também, porque tem hora que a gente começa a se questionar de algumas coisas, né? De algumas coisas que a gente começa a pensar, como eu disse ontem, que Deus nos abandonou, que Deus não nos quis mais, quando na verdade Ele está usando ferramentas para trabalhar na nossa vida de maneira que nós sejamos moldados, transformados e a cada dia mais levados a parecer com Cristo. Amém, amados? Olha, que esse vídeo possa falar no seu coração, que esse vídeo possa ser uma exortação para a sua vida de uma maneira amorosa, carinhosa, mas que possa te ensinar a lidar com essa parte, com esse atributo justo de Deus que também nos corrige, nos castiga e nos disciplina. Amém? Ó, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.